Partimos agora para analisar os temas que fazem hoje a atualidade, com a presença de Andrea Brandes Amaral e Marco Capitão Ferreira. Senhores, muito obrigada por estarem nesta edição das 12. Vamos começar com a Grécia, que continua naturalmente no centro das atenções dos investidores, numa negociação que continua difícil e, para muitos, de alto risco. Pois é verdade, a Grécia está e continua, desde que este governo foi eleito, numa negociação muitíssimo complicada. O primeiro-ministro grego pede, no fundo, aquilo que a Europa não tem conseguido dar, que é uma solução equilibrada, racional e que proteja socialmente o povo grego e a capacidade de crescimento da economia. E, portanto, há aqui uma mudança muito importante que era preciso fazer em termos de flexibilidade mental e a Europa não tem conseguido demonstrar isso e, neste caso, também não está a conseguir demonstrar. É verdade que os gregos têm uma proposta muito dura, mas não se vê qualquer sinal de aproximação por parte dos outros países europeus. E as semanas passam e, ao que parece, a Grécia tem um deadline, não vai ter dinheiro ad eterno, não é? Sabe-se que há já uma data, 20 de abril, é uma coisa de semanas. Não devia, de certa forma, estar a tentar mais aceitar o acordo, ter uma posição um pouco mais flexível, tendo em conta a urgência dos pagamentos? Bom, eu acho sempre que a chantagem é uma má estratégia negocial e chantagear o governo grego com um problema de tesouraria criado de propósito para os fazer ceder não é um bom princípio e não é do ponto de vista democrático uma solução aceitável. É verdade que a Grécia tem problemas de curto prazo de tesouraria, mas esses problemas não têm que ser instrumentais na definição de uma solução. O que nós precisamos é de soluções de médio e longo prazo que reponham as condições de vida na Europa e que devolvam aos europeus aquilo que são as promessas do projeto que se começou neste continente depois da Segunda Guerra Mundial. Estar agora a criar situações de gestão de intendência da crise em crise é que nós vimos assim desde 2008. Há uma crise, deixa-se chegar até às últimas e depois, à última da hora, arranja-se uma solução, o mínimo possível de solução para conseguirmos sobreviver e andamos nisto. E por isso também a Europa nunca mais consegue recuperar desta crise, ao contrário dos outros países que passaram por ela, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, e que já estão numa situação muitíssimo mais favorável do que aquela em que nós nos encontramos. Muito bem, André, a Europa devia ser mais flexível ou não? Eu acho que a Europa está a ser bastante flexível. Agora, o Marco refere que os problemas de tesouraria não devem ser tidos em conta nestas negociações, mas nesse ponto de vista, então, as ameaças políticas geoestratégicas que a Grécia levou a cabo, da aproximação à Rússia, da aproximação à China, de tentar desestabilizar a situação portuguesa e espanhola, portanto, basicamente acusando Portugal e Espanha de estarem a fazer complô a prejudicar as negociações gregas, também não deveria ter sido em conta. Mas o risco, inclusive as movimentações como chantagem também? Sim, claro, isso, vamos lá ver, isso acaba por ser o normal, não é? Quer dizer, cada um, podemos chamar chantagem, podemos chamar bluff, como podemos chamar mero medir forças. Quer dizer, estão em negociação, cada parte mede as forças que tem e mede as forças do adversário. Isso é o normal até que se chega a uma altura em que se procurará encontrar um consenso. Eu acho que a Europa, neste momento, chegou a um momento em que percebe o risco económico da saída da Grécia, da moeda única, não é tão elevado como no passado, mas o risco político é elevado. A Europa tem que encontrar um equilíbrio e a flexibilidade europeia está aí. Como é que nós vamos manter a Grécia no euro sem hostilizar os restantes povos europeus? Porque da mesma maneira que a Grécia votou num partido de extrema-esquerda, nós não queremos que os outros povos europeus votem em partido de extrema-direita. Eu estou a falar da Suécia, estou a falar da Suécia, não, estou a falar da França, estou a falar, no caso da Alemanha, estou a falar da Holanda, estou a falar da Espanha, não aqui na de extrema-direita, mas para a extrema-esquerda, etc. Ou seja, em que é que a Europa tem sido agora, exatamente flexível com a Grécia nestas negociações, depois do acordo do Eurogrupo? Sim, mas deixe-me só levantar. Aqui a Europa vai fazer, acho que poderá estarmos perante uma situação em que a Europa fará os possíveis para que a Grécia se mantenha no euro e vai disponibilizando os fundos necessários para resolver os problemas de tesouraria, não querendo assumir a responsabilidade da Grécia da moeda única. Isto poderá acontecer, não estou a dizer que vai acontecer, não tenho informação interna, como é natural. Porque aquilo que eu vejo é que ninguém quer ser responsabilizado por essa solução final. Vamos chamar a solução final. O governo grego, e este governo, o Syriza, sempre foi adepto da saída da Grécia da moeda única,
mas não quer ser responsabilizado, ou seja, tomou uma série de atitudes e de comportamentos, basicamente do género, vocês expulsem-nos. E a Europa, perante isso, acho que repensou, não, nós não vos vamos expulsar. E, portanto, aquilo que vamos fazer é apresentar, sim senhor, as medidas, e nesse aspecto foram a cedência da Europa, quis ver as medidas de reformas apresentadas, primeiro uma listagem muito vaga e agora mais algumas reformas, são muito pouco concretas, melhor, agora são mais concretas, mas elas não resolvem absolutamente nada, elas resolvem precisamente esses problemas de tesouraria, por exemplo, a amnistia fiscal para quem tem dívidas ao fisco. Isto leva à recuperação de alguns milhões de euros de pessoas que têm dívidas em atraso, vão pagar, então um controle mais apertado do IVA, tudo bem, mas isso não resolve, isso é mais uma vez a obtenção de receita, mas não o problema estrutural do desequilíbrio estrutural do orçamento do Estado, e depois até estão a apostar em pôr pessoas como quase estudantes, turistas, denunciadores de práticas ilegais. Mas quase as 15 que podemos páginas chamar... de medidas resumem-se a isso? Não, não ou se é o resume André a que está isto, a mas fazer é um muito... resumo? Não, eu estou a fazer um apanhado, que estas são as grandes medidas, alguma das grandes medidas, todas elas são centradas no aumento da receita fiscal. Não há quase nada da redução da despesa, porque o Syriza, o que fez, o governo grego, o que fez foi, não vai haver mais cortes. Cortes nas pensões, cortes nos salários. Mas também não vai haver reforma do Estado, como é normal. Aliás, é perfeitamente compreensível, porque se um governo grego fizesse reforma do Estado, imediatamente queria, como aconteceria aqui em Portugal. Portanto, estamos numa situação em que isto não tem solução. E a Europa o que vai fazer, acho eu, que vai acabar por fazer é estender este problema, ou seja, tentando isolar o máximo possível os efeitos económicos da Grécia, os efeitos económicos de quaisquer problemas gregos para a Europa, de forma a que a Europa possa viver tranquilamente como se a Grécia, estando no euro, mas fosse um problema à parte. Mas isso não é ser solidário, é? Não, mas não é isso. Isso é ser prático e fazer com que a Europa, e ao mesmo tempo evitar os problemas geoestratégicos e políticos que um fechar de olhos absoluto à situação grega poderia originar. Marca, É isso que eu acho que vai acontecer. Eu espero que não. Os gregos propõem coisas perfeitamente razoáveis. Obviamente que é preciso ter em conta as pressões de curto prazo, mas continuar a gerir a Europa de um ponto de vista de soluções de muito curto prazo tem dado uma asneira monumental e não é expectável que vá mudar. O que os gregos pedem é um objetivo um bocadinho menos ambicioso de saldo primário, mas continuam a apresentar um saldo primário. Continuam, aliás, de 1,5%, não é? De 1,5%, o que Contra tomar os 3% e os 4,5% do próximo ano. Mas não vale a pena fingir que é possível cumprir objetivos irrealistas. O governo grego aqui está a ser extraordinariamente responsável, ao contrário da imagem que lhe é colada. O que eles dizem é, nós queremos um objetivo que seja viável e que consigamos atingir sem estrangular a economia, que era aquilo que os outros governos deveriam ter dito em devido tempo e não disseram. Não e deixando pode... de rapar este saldo primário, o que é que fica resolvido? Com este 1,5% em vez dos 3%, o que é que se faz com este dinheiro? É isso. O plano é exatamente fazer aquilo que os gregos internamente chamam o plano de combate à pobreza. No fundo, é libertar recursos para garantir uma rede social e para garantir que não se estrangula a economia do ponto de vista interno, que não se continua a aumentar o desemprego, que não se continua a fazer cair a procura e, portanto, com isso a contrair ainda mais o PIB. A verdade é que a Grécia não tem conseguido, e Portugal e todos os países que têm estado sob o programa, não têm conseguido condições para o crescimento económico. E sem crescimento económico, nada disto se resolve. Agora, que nestas circunstâncias o governo grego ainda assim esteja a assumir um saldo primário de 1,5% do PIB é absolutamente notável e é um esforço enorme de corresponder à ideia de recolocar a dívida grega num cenário de estabilidade. Não vou falar de redução, porque isso ainda estamos longe de estar em condições de ter redução nominal da dívida grega, mas pelo menos estabilizá-la. Se a Europa continuar a gerir estas crises do ponto de vista do que são os interesses imediatos de muitíssimo curto prazo, essencialmente da Alemanha, nós vamos ter mais do que o que tivemos desde 2008, que é agravar os problemas em vez de os resolver. Nós estamos numa situação cada vez pior. Quando olhamos um bocadinho para a frente, para o futuro, e convém começar a olhar para o futuro um dia destes, o que nós vemos é uma Europa perfeitamente anémica, com taxas de crescimento estimadas muitíssimo baixas, com um cenário de deflação ou quase deflação
recessão mais ou menos permanente e que se prepara, ou que estamos a criar as condições para todo um declínio civilizacional da Europa. Isto é muito importante e convinha que um dia destes os líderes europeus parassem de olhar para a pontinha do sapato, levantassem a cabeça e vissem o que é que vem daqui a 30 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Como é que as novas gerações da Europa vão poder cumprir o seu plano de vida? Como é que vão poder ambicionar coisas? Como é que vão poder programar uma vida sem terem em cima delas um cenário de desemprego estrutural elevadíssimo, de falta de crescimento económico e de quase zero investimento na Europa. Nós estamos com taxas de investimento anémicas, estamos com um crescimento anémico, estamos com uma variação de preços que prejudica imenso o crescimento económico e, se não houver futuro, as pessoas vão desistir da Europa e aqueles movimentos extremistas que o André muito bem referiu vão começar a ter mais palco, porque se as pessoas não encontram esperança no futuro dentro daquilo que é um quadro político razoável, vão à procura da esperança de futuro junto dos extremistas, que lhes prometem isso. Marco, mas para já é preciso resolver este problema e no curto prazo, relativamente à Grécia, e olhando para aquilo que a Grécia tem para oferecer em troca do resto da tranche que tanto precisa para viver, neste momento, quais são, efetivamente, as medidas que lhe parece que vão de encontro àquilo que sejam algumas das vontades dos credores? Porque se é uma negociação, então a Grécia tem que dar alguma coisa em troca. Eu diria que há 3 pontos fundamentais em que a Grécia já sinalizou alguma coisa em termos de negociação. Primeiro, como eu já referi, a questão do saldo primário positivo. Isso é um ponto importante. A segunda é que, contra o seu código genético, o Syriza mantém o programa de privatizações. Não vai fazer mais privatizações, mas mantém uma parte do programa de privatizações. Mas que fica muito longe daquilo que é a vontade dos credores, em termos Também números. fica muito longe daquilo que é a base do Syriza. E, portanto, essa é uma cedência muito importante. E menorizar a cedência que o Syriza está aqui a fazer é um erro tremendo da parte da Europa. Para um partido com o código genético do Syriza, admitir privatizações é uma cedência extraordinária. E, por fim, já houve uma cedência também muito importante quanto à reposição de salários e pensões, em que o Syriza admitiu deferir essa reposição em função de uma lógica de, conforme a economia for andando, vamos repondo os cortes. Aliás, a lógica que em Portugal está perfeitamente aceita pelos credores. Porque é que se aceita para Portugal e não se aceita para a Grécia? Porque, e aí concordamos, mas não provavelmente com as razões de ser, porque a Europa quer manter a Grécia bem no garrote. Aliviar a vida aos gregos neste momento é dar-lhes liberdade. E a Europa está a lidar mal com a liberdade grega. Acho que não parece que a Europa seja... É que dividir isso dos bons e dos maus... esse é o problema que eu ouço, Marques. O problema não está em que uns são filantropos, neste caso os da esquerda, e os da direita são maus. A divisão é entre ser pacientes ou impacientes. E o que eu vejo muitas vezes é na vontade dos políticos que querem apresentar medidas, aquilo como a do Syriza ou outras pessoas que apoiam este tipo de medidas, de fomento ao crescimento através de políticas públicas, são mais impacientes que filantropos, até porque as consequências são más. O que o Marco referiu, a economia está estrangulada, mas a economia grega já estava estrangulada pela dívida, pela antecipação do rendimento. Ou seja, o que estrangulou aquela economia grega, como estrangulou a economia portuguesa, foi que aplicaram-se medidas de distribuição de riqueza superiores às medidas de produção de riqueza. Ou melhor, distribuiu-se riqueza a uma velocidade superior àquela que ela foi produzida. Ou seja, e para se manter esse nível de distribuição, para compensar a diferença, a parca, a produção de riqueza, começou-se a antecipar o rendimento. Começámos a viver com o rendimento que ainda não tínhamos, mas que era expectável ter no futuro. Rendimento que caiu 25%. Isto é a dívida. Não, eu estou a falar no passado. Eu estou a falar no passado. Mas olhando agora para aquilo que é o padrão de vida dos gregos, ainda está muito desajustado. Está bem, está verdade. Não, não vou responder isso, não sei. Agora, o que eu lhe digo é, veja bem, o que ouvimos falar durante décadas foi que nós estamos a ter um desenvolvimento sustentável. E não é um desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento sustentável a partir de dívida não se sustenta e, portanto, não é possível. E como o Marco referia, uma geração de europeus que possa repensar a sua vida. Endividando-se não é possível.
com os Estados a endividarem-se para manter o nível de distribuição a que estão habituados, não é possível. Isso não é um modelo de desenvolvimento sustentável. E depois há outra coisa, que é, houve aqui um fator que, então, em Portugal, nunca ninguém ligou muita importância, que foi a introdução do euro. O euro foi visto como um prémio e era um desafio para a economia portuguesa. Foi visto como nós estamos preparados e recebemos este prémio, fazemos parte da primeira divisão da Europa, que é aderimos à moeda única. Quando isto era um desafio enorme, porque o euro pressupõe um equilíbrio orçamental super rigoroso, muito rigoroso. E isso nunca foi feito, nem no tempo das vacas gordas, na altura, ainda com o engenheiro António Guterres, nem foi feito mais tarde. Aliás, desde o governo de Durão Barroso, que nós andamos a falar do déficit das contas públicas, mas nunca ninguém conseguiu resolver. Ou então, portanto, ou nós temos orçamentos equilibrados e vivemos com o euro, ou então, e pensamos no futuro, e isto é pensar no futuro, que é o que se está a pensar fazer, ou então fazemos, que é, não queremos o euro. Não queremos viver com orçamentos equilibrados, não temos o euro, vivemos com o escudo, vivemos com uma moeda fraca, que está sempre a desvalorizar. Eu acho que isto é mau para a economia portuguesa, porque leva ao trabalho precário e leva a baixos salários, mas é uma escolha das pessoas, da maioria do país, mas que se faça isso de uma forma... Mas a Grécia, sustentável, Portugal ou seja, faça e a Irlanda não de foram forma casos pensada. únicos em relação ao endividamento. Muitos países se desenvolveram Mas é com base em problema. dívida. Claro, Foi a um Espanha, incentivo. a França, todos esses. Há aqui duas diferenças. Os Estados Unidos, que continuam. Eu não vejo os Estados Unidos a terem Japão. recuperado. Claro, mas eu vejo o Japão estar no estado em que está. O Japão nunca mais se levantou e os Estados Unidos, o que estão a fazer, nós já falámos disso, os Estados Unidos estão a empurrar para a frente. Eles não estão a resolver o problema. Eles estão a tentar correr mais depressa que a dívida. Só que onde é que tropeçam? Que foi o que aconteceu no passado, foi o que está a acontecer com a Europa e nós decidimos ou corremos mais depressa e tropeçamos, ou então nós não queremos Mas mais o que é que tropeçar na antecipa? dívida. Que um dia vamos ter os Estados Unidos na situação de uma Grécia, de Portugal? Possivelmente sim, possivelmente sim. Os Com Estados Unidos estão com um problema austeridade, com gravíssimo, que é as taxas de orçamental? juros estão a zero. Está toda a gente à espera que as taxas de juros subam, mas a Reserva Federal Americana não tem possibilidade de o fazer. E quando isso se perceber, veja a pressão que vai acontecer sobre o dólar. Veja, a guerra cambial que está a acontecer no mundo, que é todas as moedas estão a tentar ser mais fracas que as outras. Ou seja, isto, tirando aqui, até há pouco tempo o euro cedeu nesta guerra. Agora, atualmente, temos o franco suíço. É a única moeda que não se importa de ser forte. E isto vai ter consequências no futuro. André, na teoria, percebi perfeitamente aquilo que me quis transmitir, que nos quis transmitir relativamente à dívida, mas perguntava-lhe como é que se resolve então o problema de Portugal. Depois de anos de consolidação orçamental e de muita austeridade sobre os ombros dos portugueses, a dívida continua acima dos 130% do Sim, PIB. não, ainda temos déficit, Então, ainda não há qual é a equilíbrio receita para orçamental. baixar a dívida? Mais austeridade? Não. O dobro, em triplo? Das duas, uma. Ou há mais austeridade sobre as pessoas, o que eu não vejo possível porque, apesar da austeridade toda que houve, continua a haver um desequilíbrio orçamental e também porque eu julgo que as pessoas vão chegar a um momento em que não vão aguentar mais. Até porque a austeridade são impostos muito elevados e muita gente não aguenta e empresas não aguentam, ou então tem que haver isto se nós não quisermos viver como vivemos, no empobrecimento lento, gradual, como temos tido. Às vezes com umas quedas maiores, outras surpresas. Agora, por exemplo, tem a ver Mas com crescimento económico. qual é não então a Pronto. solução? Se não for esse empobrecimento e mais austeridade, qual é a solução para baixar esta dívida? Para que haja um equilíbrio, tinha que haver uma reforma do Estado, verdadeira reforma do Estado, ou seja, em que se tinha que pensar quais é que são as funções do Estado e o Estado tinha que sair de determinados setores. E outras das situações, olha, por exemplo... Cortar as pensões? Não é isso. O que é quando se fala na reforma do Estado, dê-me um exemplo. Por exemplo, vamos aqui falar, por exemplo, na saúde. Vamos Sim, falar na saúde, que até é um sistema que eu até acho que é dos mais delicados, porque estamos a falar de coisas muito importantes. Mas veja, eu já fui a consultas em que eu paguei nem paguei 5 euros numa consulta médica. Ou seja, o que quer dizer que o resto do país pagou a outra consulta. Eu consigo perceber perfeitamente que determinados exames, determinadas consultas, a determinadas pessoas sejam até mesmo gratuitas. O que eu não consigo conceber é que pessoas tenham um rendimento médio alto paguem igual a quem não tem nada. Muito bem, isto é uma ideia isto prática. É uma medida, isto é uma medida, isto perde o seu ADN e... Não é perder o seu ADN, é tentar ser... O ADN da saúde gratuita para todos. Da saúde gratuita para todos, temos que ver que há pessoas que têm condições de pagar mais. E isto pagam, não é sustentável. André, e pagam porque pagam mais impostos. Também, mas só que acontece não chega. Pronto, isso é que está. Mas pronto, isto é uma medida, por exemplo. Outra coisa é na educação. Na educação tem que se pensar... por exemplo, na educação tem que se pensar, tem que se desistir da ideia do ensino. Não é da escola gratuita, não é da escola gratuita, não é do ensino gratuito, é da escola gratuita. Ou seja, do Estado de ter escolas. Se calhar não precisa, se calhar o Estado pode ter,
alunos, fornecendo ajudas, cheques de ensino a quem precisa. Mas Tu o Estado sabes que não os contratos de associação são mais caros do que ter uma escola pública a funcionar. Não, nem sempre isso acontece. O que acontece é que o Estado não quer prescindir, e muitas forças políticas não querem prescindir do ensino público, porque o ensino público é ideológico. Muito porque bem. querem. Eu também defendo a liberdade de ensino André, nos programas. Isso é muito ficam importante. já duas ideias Isso explica específicas porque é que daquilo que muitas da pode ser a esquerda não reforma do aceita a liberdade Estado de e ensino. porquê que a reforma do Estado pode, de certa forma, ter um impacto grande na dívida. Se deixarmos de ter a saúde tal qual como ela é, ou a educação, efetivamente isso pode ter efeitos práticos. Pode ou não concordar-se, mas haverá efeitos ou não? Muito poucos, porque pagar o ensino, para pagar o custo de um aluno Não é de no todos os ensino alunos. privado é mais... Oh, André, posso? Sim, claro, mas não é de todos. Pagar, nós temos estes dados, isto não é para discutir, isto são dados objetivos. O Estado paga mais pelos alunos que têm em escolas privadas ao abrigo de contratos de associação do que o que custa fornecer uma escola pública para todos. O mercado privado quer as escolas privadas com contratos de associação e o Estado a pagar lá os alunos porque quer o seu dinheirinho, quer o seu lucro. E, portanto, o que nós sabemos hoje é que isso vai ficar mais caro ao país e não menos. E, portanto, Mas, aumentaria... de acordo com a ideia do André, muito provavelmente não haveria apoio para todos os alunos, mas sim para os alunos que precisam. Mas vamos lá ver uma coisa. Ou nós temos um sistema em que a educação funciona como equalizador social ou não temos. E voltar a um país onde os filhos de quem pode estudam e os filhos de quem não pode não estudam é um retrocesso civilizacional. Haverá quem está disponível para isso em nome de equilibrar a folha de Excel. Haverá quem não esteja. É o meu caso. Nós não vamos voltar para trás ao tempo em que o Estado garantia até à 4ª classe e isso chegava para toda a gente. Não é isso, é o contrário que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é o contrário disso. O que o André está a dizer é que, provavelmente, apoiando só quem precisa, efetivamente sobram mais recursos para apoiar quem precisa. Não é verdade, porque isso implica um efeito económico de crowding out, que significa que quem fica custa muito mais, porque o sistema perde escala, e depois entramos numa argumentação que é exatamente o que quem não quer o Estado quer, que é uma argumentação que leva à saída total do Estado. Porque depois eu vou começar a dizer, como se só metade das pessoas é que estão a ir ao hospital público, porque só essas é que são apoiadas, o hospital público está cada vez mais caro por cada pessoa que lá vai. E, portanto, eu tenho que cortar mais. E vou fazendo assim, sucessivamente, até por isso simplesmente deixar de ter sistema. O sistema depende da escala para ser eficiente. E ao querer tirar de pessoas do sistema público para o privado, o que estão a querer fazer é tirar-lhe escala, tirar eficiência e torná-lo mais caro, mais barato em termos absolutos, mais caro em termos relativos quanto ao número de pessoas que lá temos dentro. Isto depois gera uma argumentação, difícil de contrariar nessa altura. Eu não sei como é que estão os números, mas gostava de o confrontar já com esta realidade, ainda não havendo essa política, porque não faz parte ainda daquilo que é o Estado português e aquilo que o temos como Serviço Nacional de Saúde e Escola Pública. Gostava de lhe perguntar, porque efetivamente já há muitas famílias a fazer a sua escolha em seguros de saúde privados e hospitais privados, mesmo sem serem empurrados para isso. É uma escolha, é uma possibilidade que têm. Repare, eu contribuo para o sistema público. Se o quiser usar, uso. Se tiver uma alternativa porque tem condições de vida para isso, ótimo, nada contra. Agora, eu não deixo de suportar o sistema público com os meus impostos. E, portanto, o preço dele é dividido por todos e ele está disponível para todos. Isto faz imensa diferença. Porque também não é razoável dizer às pessoas vai ter que pagar a consulta por inteiro, mas vai ter que continuar a pagar impostos. Porque nessa altura o André estará ali sentado a dizer que é injusto, e é, eu pagar impostos e depois pagar o custo real da consulta, porque para isso mais valia ter ido ao sistema isso é o que privado. Se chama solidariedade. Se E, nós portanto, vamos puxar o conceito da solidariedade, ele existe aí. Ele existe aí. Ele não existe em que eu pague impostos e depois o beneficio por inteiro. Existe se eu pagar impostos, mas não o beneficiar. Isso é o que eles chamam de solidariedade. Porque senão não há solidariedade. André, no se queres fundo, ser mais eu estou a ser interessado. Se queres ser mais solidário, nós tornamos o IRS mais progressivo e não menos, que foi o que este governo fez. Se queremos que quem pode pagar mais pague mais, o sistema fiscal resolve esse problema. Não é preciso estarmos a criar mais bolsas de renda, de lucro para privados. Porque íamos ter a eletricidade como já temos e depois íamos ter a educação e íamos ter a saúde. Era o que ia acontecer, não ia acontecer outra coisa. Já hoje em dia, os grupos privados de saúde dependem essencialmente de quem? Das receitas da ADSE.
ou seja, dos funcionários públicos que recorrem a hospitais privados ao abrigo dos acordos da ADSE. E, portanto, o que nós estamos aqui a falar é de pôr recursos públicos a alimentar lucros privados. Esse não é, de certeza, o caminho. Muito bem. São duas ideias radicalmente opostas. Vamos olhar para os números do desemprego em queda pelo terceiro mês consecutivo. Qual é a sua análise? Vamos ver. O desemprego subiu para 14,1%. A subir pelo terceiro mês consecutivo. Era assim que eu queria dizer. Não tem problema. Subiu para 14,1%. Estas variações do desemprego, hoje de manhã, João Ferreira do Amaral dizia, e muito bem, que temos que começar a ter alguma calma com estas pequenas variações, mais 0,1, menos 0,3, e começar a preocupar-nos com o estrutural. Ou seja, estamos a estabilizar a taxa de desemprego em torno de um valor muitíssimo elevado, porque uma taxa de desemprego normal que anda entre os 13% e os 14% é muito. Nós temos neste momento uma sinalização conjuntural nestes 3 meses em que em todos os grupos considerados o desemprego aumentou, e obviamente que isso é preocupante, mas ainda mais preocupante é que o desemprego está a começar a flutuar em torno de um padrão que é mais do dobro daquele que era antes da crise. Ou seja, o que é que isso significa? O que é que me está a querer dizer? Que muito provavelmente mais décima, menos décima, mas não vai sair muito desse patamar. Essa é a nova realidade com que temos que nos confrontar. Se não fizermos nada, esta é a nova realidade. E esta é uma realidade péssima, porque além da taxa absoluta geral de 14,1, que é enorme, nós temos uma zona que oferece muitíssimo mais preocupação, que é o desemprego jovem. São 35%. E estamos em torno dos 35%, há já uma série de danos. E, portanto, este valor só nos pode deixar preocupados. Se juntarmos isto a outros dados que conhecemos, por exemplo, a falta de investimento na economia que leva à queda do PIB potencial e que nos dá taxas médias de crescimento anual expectáveis, na melhor das hipóteses, em torno de 1,5%, 1,7% para as próximas décadas, isso não vai criar emprego suficiente para nós conseguirmos ambicionar um patamar diferente deste patamar. Ora, a sociedade portuguesa não está em condições de desperdiçar o investimento que foi feito nas últimas décadas em qualificação dos portugueses, deixando estes recursos parados e deixando estas pessoas sem um projeto de vida. 35% dos jovens é uma enormidade absolutamente incalculável. A geração mais preparada de sempre. Mesmo numa lógica mais economicista, a geração onde o país mais investiu e que não vai ter o retorno desse investimento. Os próprios não têm um retorno do investimento que fizeram pessoal, mas o coletivo, o país, a sociedade portuguesa também não vai ter o retorno. Não vai ter o aumento, por exemplo, do crescimento da economia, o aumento da capacidade de contribuir para o sistema, etc., etc., para garantir a sustentabilidade da segurança social. Cada jovem fora do mercado de trabalho é um duplo pesadelo. É um pesadelo para o próprio, que investiu, que estudou, que quer começar a sua vida e não consegue, e é um pesadelo para a coletividade que tem ali um recurso no qual investiu e do qual não vai ter nenhum retorno. E, portanto, nós temos que decisivamente fazer alguma coisa. Se tiver que haver só uma prioridade política neste país, tem que ser baixar o desemprego. Muito bem. André, a sua análise também a estes números. Estes 3 meses em que efetivamente o desemprego começou a subir, é uma mudança naquilo que tem sido os últimos meses? É uma mudança da rota? Ou acha que é qualquer coisa que não se sabe explicar muito bem, mas efetivamente foram 11 mil pessoas que perderam o emprego num único mês? Um dos dados que eu acho mais interessante, acho aliás 2 dados, que é um deles, é que a confiança está em alta, a confiança dos consumidores está em alta. Quer dizer que a confiança e o aumento do consumo, o aumento da procura, não gera emprego. É isto. Outro dado que é importante é que a curva descendente do salário do desemprego terminou no momento em outubro. E aí, a partir daí, começou a subir. Ou seja, quando o salário mínimo foi aumentado. Isto é um assunto que é importante porque, na altura em que eu aqui critiquei, e algumas pessoas também criticaram o aumento do salário mínimo porque gera desemprego, foi dito, não, o aumento do salário mínimo não gera desemprego, mas gera desemprego. Como é que se combate o desemprego? Acha que é relacionável? Uma coisa com a outra? Acho que é. A decisão de aumentar? Sim, Porquê? Porque nós estamos aqui. O grande problema é que quando se combate o desemprego, põe-se o ênfase, temos que combater o desemprego. Como? E muitas vezes criam-se empregos
ou situações que vão desvirtuar o mercado de trabalho. Aquilo que é preciso é aumentar a produção, porque é aumentando a produção que nós precisamos de mais pessoas a trabalhar. Caso contrário, nós vamos estar aqui a desvirtuar as coisas. Como é que se cria a produção? Primeiro, é preciso um equilíbrio orçamental, porque é isso que se chama de dar confiança. Confiança não dos consumidores, confiança de quem interessa aqui numa economia, que é a confiança dos investidores. Chama capital. Capital não é só dinheiro, é inovação tecnológica, são máquinas. Isso é o que leva a que as pessoas, agora que eu investi, eu vou produzir mais e vou produzir melhor, vou produzir mais barato. Tudo isso cria emprego. O que está a acontecer, com determinadas medidas de combate ao desemprego e até com outras medidas que tem do Estado, este governo, de outros, é que procuram reduzir o desemprego, mas não têm este cuidado com aumentar a produção, porque é muito mais fácil vender medidas eleitoralistas, e eu isto digo tanto deste governo como dos outros anteriores, em que dizem, nós vamos fazer isto para apoiar o combate ao desemprego ou para apoiar os desempregados. Mas é muito mais difícil apresentar medidas que incentivem a produção e incentivem ao investimento. O investimento, uma das coisas que precisa é de poupança. E a poupança implica duas coisas. Uma é uma forte contenção do poder político, que é o poder político tem de se afastar um pouco, de forma a que as pessoas comecem a poupar dinheiro. E não haja os tais impacientes, que é usem esse dinheiro porque a economia tem de crescer. Que foi o que aconteceu. Incentivos ao consumo, as pessoas têm o dinheiro no banco, está aí dinheiro parado, não interessa, é preciso gastar, é preciso investir. Por exemplo, durante estes últimos anos, uma das grandes preocupações foi que a venda dos automóveis caiu. E agora está a aumentar. Eu vejo isso como, durante 3 ou 4 anos, as pessoas não compraram carros ou compraram menos automóveis e pouparam, e isso foi verdade, porque os portugueses aumentaram a poupança. E agora estão a comprar carros. É o país da Europa onde mais aumentou a subida de automóveis. E daí não conclui que isto é algo que pode estar no ADN dos portugueses ou não? Poderá ser, não sei, espero bem que não. O que eu vejo é que uma economia que cresce baseada no consumo é uma economia artificial e é uma economia que não gera emprego. No consumo, na procura, única e exclusivamente, e é por isso que eu nunca me revi nas medidas de aumentar o salário mínimo, nas medidas de procurar o consumo, que as pessoas gastem dinheiro, porque é a perspectiva keynesiana, se gastarem dinheiro, a economia cresce. E eu não vejo isso com bons olhos, é por isso os dados estão aí. André e Marco, muito obrigada por terem vindo a esta edição das 12. Vamos Obrigado. continuar esta discussão em próximos encontros. Muito obrigada.